E aí pessoal, bem-vindos a mais um Intellect News. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a evolução da internet, desde a internet discada com seus impressionantes 56 kbps até as velocidades fibra ótica, 1 GB, que é o que a gente tem hoje no Brasil. Acompanhe! E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Intellect News. Vamos falar hoje da evolução da internet. Vamos começar nos anos 90 com a internet discada. Opa, esse barulhinho. Quem lembra desse barulho? Quem tem aí 30 anos, 40 anos, passou por essa evolução aí e lembra desse barulhinho. Pessoal, o que era isso? Para quem é mais novo, vamos explicar. Internet discada era uma internet no qual o computador basicamente fazia uma ligação para o servidor. Então, literalmente, a gente precisava conectar um telefone no computador, um telefone físico, tá? E fixo, que é uma coisa que hoje também não é popular mais, mas na época se usava muito telefone fixo. Então você precisava conectar esse telefone no computador e era feita uma ligação para o servidor. Essa ligação estabelecia uma conexão, fazia esse barulho escroto e a gente conseguia se conectar à internet. E era cobrado como telefonia. Na época funcionava, salvo engano, a cada 3 minutos um pulso. Isso durante o dia, se você conectasse. E quem é mais velho lembra, era mais barato usar a internet no fim de semana e depois da meia-noite, onde só se cobrava um pulso. Eu lembro de estourar a conta da minha mãe uma vez em 200 pulsos. Aquilo veio um absurdo de valor. Bem muito caro, bem muito caro. Coisas comuns que a gente utilizava. Lembram disso daqui? Discadores, pessoal. O que era isso aí para quem não lembra, para quem não viveu? Eram programas que a gente instalava no computador para que a gente conseguisse se conectar. Então você precisava entrar nesse programa, apertar o botão de conectar e ele ia fazer essa ligação com o servidor, com os serviços e você faria a conexão de internet. Era assim que funcionava. E a velocidade? Meu Deus, quem viveu lembra. A velocidade era péssima, pessoal. A gente está falando de 56 kbps. É muito devagar. Muito devagar. Muito precário. O que isso significa na prática? Uma semana para conseguir baixar uma música. Baixar música? E isso, na época também não existia serviço de streaming. Nem tinha como. Então, a internet fazia com que a gente baixasse as músicas. Se você quisesse consumir, ou você comprava um CD, ou você baixava. Para baixar, uma semana para uma música. Uma semana. A gente vai ver ao longo desse vídeo, pessoal, e um ponto muito importante é que a internet possibilitou o avanço tecnológico. A velocidade da internet vai possibilitar o avanço tecnológico. Na época, era impossível se pensar em serviço de streaming, era impossível se pensar em YouTube, rede social, música. Tudo isso era impossível, porque a gente tinha uma limitação de velocidade e limitação de tecnologia na época. Vamos andar um pouquinho na linha do tempo. Vamos para os anos 2000, pessoal. Anos 2000. Quando a gente chega nos anos 2000, isso eu vou falar regiões metropolitanas, capitais dos estados. A gente tem a popularização de uma outra tecnologia, o que a gente chama de ADSL. Quem lembra desses modemzinhos aqui, ó? ADSL. Tecnologia diferente, ela não mais utilizava uma ligação, então era possível continuar utilizando o telefone fixo e se conectar à internet. Ah, mas era popular? Sim, na época o telefone fixo era algo muito comum. Lembrando que nos anos 2000, celular era uma coisa de milionário. Era totalmente impraticável ter celular. Era muito caro, muito inviável e não tinha. Era comum ter linha fixa nas residências. Se comprava linha fixa na época. Só que, popularizando esse ADSL, as velocidades conseguiram ser ampliadas. Por ser uma tecnologia mais nova, mais moderna, a gente conseguiu ampliar. Dos anos 2000 aos anos 2010, a gente tem essa tecnologia caminhando e se expandindo pelo Brasil. Além dela, a Via Rádio também foi uma conexão que surgiu nesse período. Olha esse kitzinho aqui, ó. Que era via rádio? Era uma conexão baseada em ondas de rádio, então por isso você precisava de uma antena. Você tinha uma torre principal que fazia a transmissão do sinal e você tinha essa antena que receptava o sinal na casa das pessoas. Esse kit aí chegou a ser vendido por 500, 600 reais aí, Brasil afora, nesses anos aí. Eu tive isso em casa. Quando a gente vai para via rádio ou para ADSL, a gente passa para impressionantes 2 megas.
2 megas. Eu lembro de ter 2 megas na minha casa da Oi. Eu tinha 2 megas e era incrivelmente veloz, incrivelmente veloz. Lembrando que, vamos a alguns números agora, pessoal. Em 2009, éramos 67 milhões de usuários de internet no Brasil, de uma população de 197, basicamente. No ano de 2012, já, alguns anos depois, evolução desse processo aí, 40% das residências brasileiras, cerca de 40%, já possuíam acesso à internet. Estamos falando de 81 milhões de pessoas. Em 2011 e 12, a gente começa a ter alguns fatores ali que vão impactar principalmente a maneira como a gente consome a internet. A gente tem, em 2010, o surgimento do smartphone. Sim, hoje os smartphones, como a gente concebe, que é um equipamento que consegue fazer transferência bancária, acessar e-mail, rede social, ver vídeo, escutar música, isso não existia, pessoal. Vamos voltar para trás, não existia isso na época. Isso passou a existir ali em 2010. Nós temos ali os primeiros iPhones sendo lançados, os Android sendo lançados, então você tem as duas tecnologias caminhando ainda naquela época. E isso vai impactar em muito como a gente consumia a internet. Também, nos anos de 2011 e 2012, a gente tem a chegada do Facebook, do YouTube e do Netflix para o Brasil. E eles vão mudar o que a gente consome dentro da internet. Eles vão ser muito importantes ao longo dessa história aí para modificar o nosso padrão. Lembrando que, nessa época, pessoal, 2010, o Wi-Fi era coisa de luxo. Até porque, para que você ia precisar de Wi-Fi? Sendo que o único dispositivo que conectava a internet era o computador PC. Até notebook não era muito popular na época, tá, pessoal? A gente está falando de PC, desktop. Não era popular. Então, para que você conectar Wi-Fi em um computador que fica fixo em um ponto da casa? Não tem sentido. Então, Wi-Fi não era popular. Veja como a velocidade e a tecnologia vão caminhando juntas e vão surgindo novas possibilidades. A gente tem um negócio muito importante que aconteceu em 2014 também, que foi o Plano Nacional de Banda Larga. Foi um programa governamental que injetou 76 bilhões de reais dentro da economia para expandir a internet aí, chegar a 50% dos lares brasileiros. Querendo ou não, esses programas sempre ajudam, porque eles geram investimentos em construção de infraestrutura, investimentos aí que fazem com que a internet, de certa forma, vá expandindo. Vamos para 2015, pessoal. 2015, uma coisa muito legal vai acontecer. A gente tem a popularização da internet fibra ótica. A internet fibra ótica passa a ser uma internet mais comum. Lembrando que, vamos fazer as ressalvas aqui, o Brasil é um país de dimensões continentais com diferenças econômicas muito acentuadas de uma região para outra. Obviamente que se você é de uma cidade maior, de uma cidade com seus 500, 600 mil habitantes ou de uma capital de estado, com certeza você vislumbrou o avanço da tecnologia de maneira mais rápida. Eu, por exemplo, que morava em uma cidade pequena, uma cidade aí do interior do meu estado, a coisa era muito mais devagar, muito mais devagar. E há regiões ainda do Brasil hoje que ainda estão devagar, tá? Então isso a gente está falando de um modo assim médio. De um modo médio, a gente tem o início e a popularização maior da fibra ótica. Foi onde a gente chegou a 57% dos domicílios com acesso. E uma questão muito interessante, o que muda é como a gente acessa. Em 2015, os sistemas já estão estabelecidos, Android e iOS já são sistemas estabelecidos e smartphone já é uma realidade acessível no Brasil. Então, a gente passa a consumir quase que integralmente a internet por meio de celular. Então, 97% dos acessos à internet eram feitos por celular. Então a gente tem um consumo absurdo via celular. Na época, pessoal, só para a gente ter uma ideia, os planos base aí, as pessoas tinham acesso aí a planos de 5 a 15 megas. Isso era a maior parte das pessoas conectadas naquele ano. Mas você tinha dois players muito grandes no mercado na época, que era a GVT e a NET. Porém, a atuação deles era concentrada também em capitais e regiões metropolitanas. Então, lá você tinha já a comercialização de planos aí de 50, 100, 300 megas que a GVT lançava. Obviamente, gente, ter 300 megas na época era para milionário, era uma coisa de luxo. E até hoje ter planos muito altos é uma coisa de luxo, mas na época era absurdo, era impensável. Em algumas regiões do Brasil já era mais popular o acesso ali a 50, 60 megas. Devido às proporções do Brasil, aí a gente precisa analisar. Então, mas já tínhamos uma conexão mais rápida, tínhamos mais pessoas conectadas, tá? E outra coisa muito importante vai acontecer em 2014. O Spotify chega ao Brasil. O Spotify vai mudar a maneira como a gente consome música nos anos que o procedem. Então, a partir de 2014, a gente vai modificar o padrão de consumo de música. Lembra que eu falei lá atrás que a gente baixava música? Pois é.
A partir do Spotify, a gente para com esse padrão. Então a gente tem o smartphone, que arrastou essa tendência e trouxe a necessidade do Wi-Fi para que a gente pudesse acessar. A gente tem também nessa época aí o 3G e o 4G se expandindo o Brasil afora, ou seja, a internet móvel passou a ser um negócio mais acessível, os planos ficaram mais baratos para que a gente pudesse consumir, e a gente já tinha um padrão de consumo de rede social muito alto e um padrão de consumo de streamings cada vez maior, tá? Chegamos a hoje. Como que está a internet hoje no Brasil? Pessoal, hoje, 84% dos lares conectados, 156 milhões de pessoas conectadas à internet. Vale ressaltar, ainda há 16% do nosso país que ainda não conseguiu se conectar à internet. É bastante gente, pessoal, é bastante gente. Como eu disse, o Brasil é gigante e com diferenças econômicas muito grandes. Há regiões de muito difícil acesso à internet. Nesse ano também, 2023-2024, a gente tem o 5G em expansão. Ah, mas vai demorar? Vai demorar uns 10 a 15 anos aí para que essa tecnologia chegue pelo menos a uma quantidade significativa, aí uma porcentagem aí de mais de 60%, 70% de cobertura nacional. Podemos levar em consideração que tem lugares no Brasil que nem o 4G funciona direito, então vai demorar. Porém, ele traz a possibilidade da gente ter planos muito maiores. E hoje na fibra ótica a gente tem planos de até 1 GB. Comenta aí embaixo se você, se na sua região tem algum provedor regional ou alguma operadora que oferta planos de 1 GB. Então a gente chegou a níveis impressionantes de 56 kbps a 1 GB. De 56 kbps a 1 GB. É muita diferença, pessoal, muita diferença. Só que uma coisa muito interessante, um dado aqui interessante que eu trago para vocês. A gente mudou por onde a gente consome. Hoje, 58% dos usuários alegam que acessam somente pelo celular. Então a gente tem 42% de pessoas que dizem que não acessam somente por celular. Por que isso acontece? Porque hoje nós estamos consumindo muitos vídeos, a gente consome futebol pela internet. Isso a gente não vai fazer por um celularzinho desse tamanhozinho. A gente vai fazer por uma TV, que hoje não necessariamente precisa ser smart, você pode colocar um Chromecast ou algum outro equipamento ali, você transforma ela em smart. Então, a tendência é consumir por outras fontes, TVs, tablets, voltamos ao uso de computadores. Hoje o notebook é muito utilizado, então você tem como acessar via Wi-Fi. Então, nós modificamos aonde nós acessamos. Um dado curioso que eu trouxe aqui, 25% das pessoas, até 25% dos brasileiros, compartilham Wi-Fi com o vizinho. Inclusive, você pode estar compartilhando seu Wi-Fi hoje, sem saber. Brincadeira, pessoal. O ponto principal que eu quero trazer nesse vídeo, pessoal, o aumento da velocidade da internet possibilitou a evolução de novas tecnologias e ele empurrou novas tecnologias. O Wi-Fi foi puxado por outros dispositivos poderem acessar a internet, mas a velocidade da internet possibilitou que streaming fosse possível, que o YouTube fosse possível, que as redes sociais fossem possíveis, possibilitou que a gente consumisse música de maneira diferente. Então, a velocidade da internet vai impactar diretamente no nosso desenvolvimento tecnológico, pessoal. Muito importante entender esse ponto. Se você é dos anos 90, deixa um comentário aqui como que era a internet naquela época, só para a gente debater um pouco. Pessoal, esse foi um pouco da evolução da internet, explicando brevemente dos anos 90 até 2024 como que aconteceu a evolução. Para os próximos anos, não tem muitas modificações, a gente chegou mais ou menos no limite de velocidade, até porque a gente não usa toda essa velocidade, tá, pessoal? Um usuário comum de internet vai usar ali entre 50 e 70 megas aí para estourar. Então a gente não usa essa velocidade gigantesca. E até porque o Brasil também não oferta essas grandes velocidades aí em todas as regiões. O mais comum hoje é acesso de até 50 megas, mas a gente tem aí em cidades maiores já a velocidade de 200, 300, 400, 600, 1 GB. Então a gente não tem muito para onde crescer em velocidade. O que vai modificar, e como já está se modificando, é por onde a gente acessa, quais equipamentos e a maneira como a gente vai interagindo. Então, e chegar à internet de alta velocidade em mais regiões do Brasil. E aí a gente vai ver como que a tecnologia vai modificar e o que vai ser possibilitado com esse acesso aí em várias regiões do Brasil. Pessoal, se você gostou dessa história, gostou desse vídeo, já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, deixa o seu like e deixa um comentário. Como é que foi essa evolução da tecnologia para você? Como que você passou ao longo desses anos? Você lembra como que era difícil lá atrás e como que hoje já é muito mais legal usar a internet, é muito mais rápido?
Deixa nos comentários. Pessoal, um grande abraço e até a próxima semana e o próximo vídeo do nosso Intellect News. Grande abraço!